Fala, holders, beleza? O cenário geopolítico macroeconômico mundial ainda continua muito indeciso. A gente vai dar uma olhada em todas as informações que a gente tem, vai acompanhar todas as metodologias que eu, Marcos, estou utilizando para monitorar todo esse ecossistema e vamos entender ainda mais o porquê desse confronto entre Ucrânia e Rússia, ou entre Rússia e Estados Unidos, Rússia e Alemanha e entre outros países. A gente agora vai ficar sabendo tintim por tintim de todo esse confronto. Então, holder, eu já peço você para ir chapuletando o like e no final do vídeo comenta para mim, por favor, se esse conteúdo te agregou conhecimento, se ele te auxiliou em entender toda essa bagunça que tá acontecendo no mundo. E agora, sem muita enrolação, e como de costume aqui no canal, editor, puxa a vinheta. Galera, se vocês quiserem ficar atualizados sobre tudo que acontece no mundo, aqui embaixo tem o nosso link do Telegram, onde lá eu mando todas as informações que eu detenho sobre o mundo macroeconômico, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre todas as moedas que a gente costuma falar aqui no canal. E é o seguinte, turma, pra gente entender, né, pra quem tá chegando agora no vídeo, não entende nada do que tá acontecendo, pra você entender o que tá acontecendo no mundo, eu vou fazer um resumo bem breve. Quem assistiu o meu último vídeo já tá por dentro, mas pra quem tá chegando agora, é bom a gente saber desse resumo. É o seguinte, jovem, abre seu coração inicialmente, vem comigo e tenta entender, né, esse cenário de pré-guerra. Olha só, a gente precisa dividir o mundo basicamente em dois tipos, o mundo ocidental e o mundo oriental. Pensa comigo que o mundo oriental, ele está sendo coordenado praticamente por Rússia e China. China, que é uma potência gigantesca econômica, e Rússia, que é uma potência militar também gigantesca. E o mundo ocidental, ele está sendo basicamente controlado por os Estados Unidos, que é uma potência econômica gigantesca e que também é uma potência militar gigantesca. Só que os Estados Unidos não estão sozinhos. Eles vêm acompanhados ali da União Europeia, que reforça ainda mais esse time do Ocidente. Só que, galera, vamos lá. O que tá pegando? O porquê desses conflitos? Bom, basicamente a Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia. O quê? Como assim, Marcos? Por que eles iriam fazer uma coisa dessa? Qual é o sentido? Turma, pior que tem um sentido lógico por trás disso, tá? Tem um sentido muito bem definido. O Vladimir Putin já se pronunciou sobre, já explicou o seu motivo e é claro que o mundo está abismado com essa informação. Se você já sabe qual motivo é esse, peço você para pausar o vídeo, descer aqui nos comentários e escrever: eu já sei o motivo. Se você não sabe o motivo, cara, vem comigo que eu vou te explicar agora. Bom, basicamente a Ucrânia era um dos estados que compunham a União Soviética, né? A URSS, né? Muito conhecida aí historicamente pela disputa com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? E galera, o que acontece? Em 1991, com o fim da União Soviética, vários estados se desmembraram, né? A Rússia ficou representando ali a antiga União Soviética e a gente teve estados proclamando a independência. A Ucrânia foi um deles. E olha só que interessante, galera. Quando teve a separação desses estados, que foram muitos estados separando da União Soviética e proclamando a independência, a própria Rússia fez um acordo, né? Os Estados Unidos também fez um acordo com a Rússia. Rússia, não precisa se preocupar, porque as políticas dos Estados Unidos não vão ser mais expansionistas. O que é ser expansionista? É cada vez querer mais territórios ao redor do mundo, né? Seja esses territórios adquiridos de maneira fixada ou seja de maneira econômica e tudo mais, vocês já sabem mais ou menos do que eu tô falando. E o que aconteceu, galera? Atualmente, a Ucrânia, ela quer pertencer ao Ocidente. Por quê? Porque os indivíduos que lá moram têm essa visão de pertencimento ao Ocidente. E para piorar tudo, ela em 2008 pediu à OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para se juntar a ela, ou seja, se juntar à OTAN. E galera, a Rússia acha isso inadmissível. Por quê? Porque se a Ucrânia entra na OTAN, agora os países que estão na OTAN, que no caso são Alemanha, Estados Unidos e entre outros, vão poder utilizar o território ucraniano para colocar mísseis, colocar bases militares, né, frente ali à divisória da Rússia. Marcos, não, cara, a Ucrânia não tá ali na fronteira da Rússia. Isso que você tá falando é viagem. Então calma, jovem gafanhoto, já já eu vou mostrar pra você e você vai ver que realmente
sim, está na fronteira com a Rússia e muito perto de Moscou, que é a capital da Rússia. Então, jovem, qual que é o medo da Rússia? O medo da Rússia é Ucrânia entrar na OTAN e a OTAN vir e colocar bases militares do Ocidente, né, frente à fronteira da Rússia. Então, esse é o principal medo e é por isso que você vê que eles sempre estão falando sobre políticas de segurança. Galera, o conflito chega agora. Por quê? Porque a Rússia não quer que a Ucrânia entre na OTAN e a OTAN está pensando seriamente em fixar a Ucrânia na OTAN. Inclusive, países do Ocidente, né, como os Estados Unidos, entre outros, já falaram que vão ajudar militarmente a Ucrânia. E aí é que entra o conflito. Nenhuma das duas partes querem dar o braço a torcer e a gente entra numa possível Guerra Fria 2.0. Mas antes de tudo, vem pra minha tela que eu quero te mostrar e quero explicar pra vocês qual é o reflexo que isso está tendo no mercado em geral. Não é só em criptomoedas, é no mercado em geral mesmo. A gente vê as empresas de tecnologia despencando, a gente vê as bolsas mundiais despencando, S&P 500 entre outras, e eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora. Então, sem muita enrolação, jovem, vem comigo pra gente dar uma olhada nisso. Olha só, então você já está vendo a minha tela e olha isso aqui, jovem gafanhoto. Vem cá, a gente está dentro do Google Earth e a gente percebe que a Ucrânia é esse país aqui. É um país que faz a fronteira com a Bielorrússia, com a Polônia, com a Eslováquia, com a Hungria, com a Romênia e com entre outros países, tá? Só que a sua principal fronteira é com um país pequenininho, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, chamado Rússia, tá, gente? Olha o tamanho da Rússia. A Rússia é isso aqui tudo mesmo que vocês estão vendo, tá? E a Rússia faz fronteira com a Mongólia e faz fronteira também com o Cazaquistão e principalmente aqui, que é o foco do problema, a Ucrânia. Claro que tem outros países que ela faz fronteira, mas vamos focar aqui na Ucrânia. Olha só, turma, e para piorar a situação, né? Vocês viram que a Rússia é gigante, o tamanho do território dela. Ela tá querendo invadir, provavelmente vai invadir a Ucrânia e vai fixar a Ucrânia. Mas olha isso aqui, turma. Por que do medo russo? Porque a Ucrânia tá aqui e olha só quem tá aqui perto da fronteira da Ucrânia. Isso mesmo, Moscou, capital russa. Então, turma, esse é o medo da Ucrânia. E por que que a Ucrânia é um país muito bem geolocalizado e que é de interesse muito grande tanto da Rússia quanto da Alemanha, Estados Unidos e entre outros países? Porque a Ucrânia é o que divide a Rússia da Europa. Olha só, se você observar aqui, do lado de cá a gente tem Itália, né, com aquela velha imagem da bota, né, chutando alguma coisa. Então a gente tem a Itália, a gente tem Mônaco, a gente tem Suíça, a gente tem França, Bélgica, Alemanha, aqui tem um grande problema, já vou falar para vocês. Países Baixos como Holanda, entre outros, Áustria, Croácia e entre outros países. Então, turma, querendo ou não, a Ucrânia é aquele famoso país que a gente chama de país tampão. Ela é o país que separa a fronteira da Rússia com outros países ali da Europa. E olha só, turma, qual que é o problema? Imagina que a Ucrânia entra na OTAN e agora as forças militares do Ocidente, né, que fazem parte da OTAN, que é a Organização Tratado Atlântico Norte, podem utilizar a Ucrânia como base, né, para colocar armamentos militares, a instalação de mísseis e entre outras coisas. Então, tipo assim, querendo ou não, se você se coloca no lugar do Vladimir Putin, ele tem um pouco de razão, já que é uma questão de segurança nacional, né, e essa fronteira é de extrema importância para a Rússia. Então, querendo ou não, faz um pouco de sentido. E os Estados Unidos, né, em 1991, com o fim da União Soviética, falou que não ia ter essa política expansionista mais e falou que não ia fixar a Ucrânia. Só que isso foi falado, não foi escrito. E é por isso que hoje a gente tem o confronto sendo cada vez mais violento. Por quê, Marcos? Porque a Rússia afirma que os Estados Unidos fecharam essa parceria, os Estados Unidos não desmentem, mas continuam com essa política expansionista. Então é basicamente isso que está acontecendo, é basicamente por isso que a gente tem um grande problema. A Ucrânia também tem uma importância muito grande em relação a recursos minerais, em relação até mesmo aos gasodutos que passam da Rússia para a Alemanha, né? E aí a gente entra no outro problema. Por quê, Marcos? Por que outro problema? Porque o gás natural na Alemanha, que é muito utilizado, né, no inverno europeu, inclusive a gente está em inverno europeu lá,
ele já está se esgotando, né? O estoque de gás natural alemão já está se esgotando. E o gasoduto que passa aqui por baixo da Ucrânia e leva até a Alemanha, ele vem da Rússia. E adivinha quem falou que não vai mandar mais gás natural para a Alemanha por causa dessa disputa política, falando que o seu estoque acabou e tudo mais? Isso mesmo, galera, a Rússia. Tudo por causa desse problema da Ucrânia adentrar a OTAN. Então, tipo assim, galera, o problema está se tornando gigantesco. Por quê? Porque a Alemanha utiliza esse gás, galera, para diversos fins, como, por exemplo, aquecimento de comida, aquecimento de animais, aquecimento de casas e entre outras coisas, né? A Alemanha transforma esse gás natural através de termoelétricas em energia. Então, vai faltar energia elétrica, energia para fazer diversas coisas que são de sobrevivência da humanidade. Então, tipo assim, vai faltar isso lá e isso é um grande problema. Então, tipo assim, turma, é realmente uma questão geopolítica mundial que envolve o mundo inteiro, porque se a Rússia invade a Ucrânia e tenta fixar a Ucrânia em seu país, a gente vai ver Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos respondendo com sanções econômicas e quem sabe até mesmo poderio militar, já que já tem algumas tropas indo para as fronteiras. E turma, isso vai ser de choque mundial. Por quê? Porque querendo ou não, isso vai envolver todos os países de maneira indireta, né? De maneira econômica. Inclusive o Brasil ele vai ser afetado de maneira direta. Por quê? Porque os Estados Unidos estão pedindo uma aliança forte no Brasil e enquanto isso a China, que é aliada da Rússia por estar lá no Oriente, tá pedindo também a força brasileira. Por quê, Marcos? Porque você sabe que o Brasil é o principal exportador do agro para o mundo. Então, em uma possível guerra, quem vai precisar de recursos, né? A China, a Rússia, Estados Unidos. E quem vai fornecer esse recurso? É isso mesmo que você está pensando. Então a gente tá, assim como eu digo aqui no sul das Minas Gerais, a gente está numa sinuca de bico muito grande no contexto global, tá? Lembrando, eu estou acompanhando todas as informações, estou seguindo aqui o secretário Antony Blinken, que é o diplomata que faz acordos dos Estados Unidos com outros países, tá? E ele tá trazendo uma visão extremamente estranha. Olha só, vou mostrar para vocês aqui primeiramente alguns dos seus twitters, tá? Ó, deixamos claro que, se houver mais agressão russa contra a Ucrânia, haverá uma resposta rápida, severa e unida dos Estados Unidos e da Europa. Aí aqui ele passa a entrevista que ele teve com o entrevistador. Então olha só como ele tem uma visão realmente bem agressiva, né, sobre essa invasão. Eu até entendo por um lado, mas não entendo por outro, porque eu não sei se isso é interesse político dos Estados Unidos, já que historicamente ele financiava todas as guerras que aconteciam na Europa, né, com o poderio militar, com a venda de armamentos bélicos. Eu não sei se ele tem interesse novamente nisso, porque tem uma máxima dita nos Estados Unidos que é muito ruim, mas que realmente, se você olhar a história, faz sentido, que é o seguinte: quando a economia interna vai mal, é só você criar uma guerra externa que a gente consegue consertar. Como assim, Marcos? Porque sempre que tem guerra na Europa ou em outros lugares do mundo, quem financia é os Estados Unidos com armamento bélico. E isso aquece a sua economia no final das contas. Então, olha só como o cenário ele é um pouco complexo. A gente não sabe se os Estados Unidos têm interesse nessa guerra, né, interesse econômico, e a gente não sabe se a Rússia ela vai invadir ou não a Ucrânia. O fundamento russo ele faz bastante sentido, porque não faz sentido você deixar a sua fronteira aberta para que inimigos históricos possam colocar armamento militar, né, e oferecer risco assim à população russa. Agora a gente vai chegar na seguinte questão: o que eles vão decidir? Vão aceitar a anexação da Ucrânia na OTAN ou não? Porque se isso acontecer, se for aceito a Ucrânia anexada à OTAN, a gente vai ver a Rússia invadindo a Ucrânia e o pau quebrando no mundo inteiro. Agora, se a OTAN nega esse pedido que está desde 2008 pendurado aí da Ucrânia de entrar na OTAN, a gente vai ter o quê? A gente não vai ter a Rússia invadindo a Ucrânia, porque não vai ser um problema para a Rússia. Porém, a gente vai ver um país independente, que é a Ucrânia, sendo negada de entrar na OTAN, né? E moralmente isso seria incorreto, né? Pensando por um lado. Só que por outro lado a gente sabe que isso seria o melhor a acontecer para o contexto global. Então temos que ficar atento e ficar de olho em todas essas informações. Olha só, o Antony Blinken ele participou de uma entrevista e ele recebeu a seguinte pergunta: como é uma rampa de saída para o Putin que lhe permite salvar as aparências e fazer com que os Estados Unidos não comprometam a independência da Ucrânia?
E aí, o secretário Blinken, ele fala o seguinte: bem, veja, em última análise, você teria que perguntar isso ao presidente Putin, né? Presidente entre aspas, porque ele é mais um ditador do que um presidente, mas enfim. Mas o que estamos fazendo são duas coisas. Mesmo enquanto estamos construindo dissuasão, enquanto estamos construindo defesa para a Ucrânia, também estamos engajados na diplomacia e no diálogo. Eu me encontrei, como você sabe, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, em Genebra, há apenas alguns dias, para tentar descobrir se existe um caminho real para a diplomacia e o diálogo. Ou seja, ele parece que está um pouco dividido, nem ele mesmo sabe o que ele está querendo, porque aqui nesse Twitter ele fala que deixa claro que está em defesa da Ucrânia. Aqui ele já está falando de diplomacia, né, e de tentar achar um caminho estreito, mas um caminho que resolva ambos os problemas. Eu gosto mais dessa segunda opinião mostrada aqui nessa entrevista do que essa primeira. Por quê? Porque essa primeira opinião só de defesa, só de contra-atacar, essa questão toda de vamos pra cima, isso é prejudicial ao mundo inteiro, né? Já que economicamente todo mundo vai sofrer com isso. Já essa segunda opinião, ela é mais efetiva. Por quê? Porque o caminho da diplomacia, ele é sempre o melhor caminho, né? Encontrar um ponto que satisfaça as duas posições do acordo. Isso seria legal. Ninguém quer ver uma guerra, ninguém quer ver soldados morrendo, ninguém quer ver isso. O mundo inteiro, ele pede calma, ele pede clamor, ele pede que as pessoas entendam que todas as vidas importam. Não era esse o lema da pandemia? Então, tipo assim, turma, pra que uma guerra, cara? Vamos entender que cada um tem o seu espaço e que questões de segurança têm que ser respeitadas por causa da história. A história mostra que isso tem que ser respeitado, né? A gente lembra da Segunda Guerra Mundial e entre outras coisas. Então, esse é o meu ponto de vista. E os mercados, eles refletem essa insegurança que eu, como investidor, tô tendo. Só que não sou eu como investidor. É o mundo inteiro. Todos os investidores estão tendo essa mesma sensação de medo, de caos, de pânico. E olha só, a gente tem o Bitcoin agora sendo cotado a $35.000. A gente tem empresas de tecnologia caindo 50%. Um exemplo é a própria Netflix, né, que cai ali para R$396. Olha só, o S&P 500, o índice das 500 principais empresas do mundo, né, dos Estados Unidos e do mundo, está em queda forte e tem mais espaço para cair. E a gente vê a dominância do dólar simplesmente explodindo, né? Por que explodindo, Marcos? Porque pensa comigo, jovem gafanhoto. O dólar, ele vai servir como uma grande reserva de valor. A gente tem o ouro, a gente tem a prata como reserva de valores também. Hoje o dólar representa mais ou menos 53% da reserva de valor mundial. E outra coisa que me afirma que o cenário econômico pode piorar ainda mais em relação às criptomoedas é o seguinte, galera. Olha só, agora eu estou aqui no MetaTrader e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que me afligem. Uma delas é o ouro subindo em relação ao dólar. A gente vê que o ouro vem numa escalada de alta. Isso reflete o medo, a insegurança dos investidores que enviam dólar também para ouro, né, como reserva de valor. Inclusive, tradicionalmente falando, o ouro é a maior reserva de valor que a gente conhece, mas isso nem de longe é o maior problema que eu estou vendo. O maior problema, com certeza, é a questão da Guerra Fria 2.0 que a gente está entrando e também um ciclo natural que o euro-dólar vem representando ao longo do tempo. Como assim, Marcos? O que você está falando? De onde você está tirando isso? Bom, o euro-dólar é uma paridade que eu já estudo há bastante tempo por causa do Forex e eu presto muita atenção nas marcações. Uma dessas marcações é o euro-dólar a 1.04. E galera, é um ciclo natural do euro-dólar voltar naquelas regiões. Vou mostrar para você que por muito tempo ele trabalhou aqui, ó, dentro da região de 1.04 e 1.14 durante muito tempo mesmo. Chegou a romper, né, indo ali para 1.25 e agora ele volta, dá essa derretida, volta a subir e parece, na minha visão, que agora ele volta para buscar esse fundo do 1.04. Ou seja, quando a gente vê o euro desvalorizando em relação ao dólar, isso significa automaticamente que o dólar está ganhando valor frente ao euro. Bom, eu não estou falando que o dólar está subindo de valor. Não, o dólar não sobe de valor, mas a sua dominância em relação às outras moedas, essa sim sobe de valor. E se a gente vê a dominância do dólar subindo em relação ao euro, ou seja, a galera tirando o dinheiro do euro e mandando para o dólar, né, por causa da insegurança, por causa dessa possível guerra que vai acontecer na Europa e diversas outras coisas, a gente vai ver esse ciclo natural se fundamentalizando, a gente vai ver a dominância do dólar subindo cada vez mais
E é claro que as criptomoedas vão ter uma recessão ainda maior. Marcos, de onde você está tirando isso? Olha só, jovem gafanhoto, eu estou agora na dominância do dólar no gráfico de 15 minutos. Vou mudar aqui para vocês terem uma noção para o gráfico diário e observe que a dominância do dólar simplesmente disparou nos últimos dias por causa de toda essa crise econômica que a gente está tendo no mundo. Só que, jovem, repara agora comigo, eu tô no diário, tá? Repara comigo que o Bitcoin, né? Eu vou mudar aqui o Bitcoin para o diário também. Repara comigo que o Bitcoin, ele é inversamente proporcional ao dólar. Totalmente inversamente proporcional ao dólar. Ou seja, se o dólar cai, Bitcoin sobe. E se o dólar sobe, o Bitcoin cai. Pode dar uma olhada, pode olhar com calma aí no seu setup, você vai ver que isso é uma regra muito fixa, tá? É inversamente proporcional. Lembra da minha teoria que eu falo, onde o euro vai perder valor em relação ao dólar? O que significa que o dólar vai ganhar valor em relação ao euro? Ou seja, vai aumentar a dominância ainda mais do dólar no contexto mundial? E se aumentar a dominância do dólar no contexto mundial, o que acontece? Como é inversamente proporcional, a gente pode ver o Bitcoin caindo ainda mais. Por isso que eu comentei com vocês no último vídeo que eu ainda não estou me expondo a projetos. Porque de certa maneira, eu tô escutando uma pessoa lá no fundo gritando assim pra mim, ó. Marcos, calma, pode cair mais. E eu tô esperando, né? Estou aguardando essa minha análise se fundamentalizar e a gente vê como pode prosseguir o mercado de criptomoedas. Por isso que eu me mantenho calmo, me mantenho tranquilo, aguardando o melhor momento para entrar de vez no mercado e entrar pesado. Fechado? Então, galera, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Comenta aí embaixo para mim se agregou valor e agregou conhecimento aos seus estudos. Agradeço imensamente a presença de você aqui. Lembrando, adoro comentários construtivos, adoro quando vocês me falam se eu estou errado ou certo em alguma coisa. Isso é muito bom, porque a gente sabe que é sempre importante ter também a oposição, porque a oposição faz você melhorar. Então, sempre que tiver um comentário construtivo, eu com certeza vou ler e vou responder. E, bom, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês. Lembrando sempre, cuidado com a ganância, mantenha a disciplina, mantenha responsabilidades e bora pra cima. Um forte abraço, falou, valeu, é nóis! Vamos lá, vai.